Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós estamos hoje no domingo, dia 26 de abril, e o texto da nossa mensagem de hoje se encontra em João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 6. João 14, 1 a 6. E diz assim o texto da palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque temos a oportunidade agora de, juntos, ó Deus, podermos ouvir a Tua voz. É isso que nós queremos, Pai. Fala conosco. Fala com cada um desses que estiverem me ouvindo agora, me assistindo agora, Pai. Para que, ó Deus, a Tua palavra não volte vazia, que o Teu Espírito Santo faça a obra, Senhor, dando entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, transformação pela Tua palavra. Usa-me, Pai, apesar de mim, para a Tua glória, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós ainda estamos em quarentena pelo coronavírus e esse período tem sido um período muito difícil para todo mundo. E uma das coisas que tem marcado esse período é o medo. Muitas pessoas estão com medo de serem contaminadas por esse vírus. E acredito eu que aquelas que têm as chamadas comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão, problemas renais, entre outros, muitas dessas pessoas estão com mais medo ainda. Outras pessoas estão com medo dos problemas econômicos que poderão vir logo em seguida. Desemprego, recessão, produtos mais caros, coisas mais caras no supermercado. Outras pessoas estão preocupadas com as questões políticas do nosso país. Os irmãos devem estar acompanhando tantas discussões ocorridas entre prefeitos, governadores, presidente da República, troca de ministros e tantas outras questões que têm nos assolado. Mas mesmo em condições normais, muitos vivem com medo. Pessoas que, como eu disse, têm medo de ficar desempregado, outros que têm medo de ficar doente, outros que têm medo de perder um ente querido, outros que têm medo de perder dinheiro e não são poucos também aqueles que têm medo da morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama a não termos medo. Isso porque Ele, sendo Deus, e Deus é amor, Ele lança fora todo medo. O próprio apóstolo João, lá na sua primeira carta, ele escreveu isso: o amor lança fora todo medo. E se Deus é amor, Ele mesmo tira o nosso medo. Ele mesmo afasta o nosso temor. E aqui, no texto que foi lido, dando continuidade à nossa exposição do Evangelho de João, os discípulos, eles, além de tristes, estavam com medo. Eles estão aqui na noite de Páscoa, na noite de quinta-feira, Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, Jesus já havia revelado que um deles o trairia, e esse foi Judas. Judas já havia saído, eles já haviam participado da ceia, Jesus já havia revelado a Pedro que Pedro o negaria 3 vezes, e Jesus já por muitas vezes havia falado que ele iria embora, ele seria entregue às autoridades, seria condenado, morto, mas ressuscitaria. E os discípulos estavam tristes e com medo, porque Jesus iria embora. E como eu disse, muitos de nós às vezes enfrentamos medos na vida da gente.
Muitos de nós, às vezes, enfrentamos temores durante a nossa vida. E a mensagem de hoje é justamente para nos alertar e nos consolar a esse respeito. Por isso, o tema que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é o que devemos fazer diante do temor. E a primeira lição que esse texto nos ensina é que a solução para o temor não é aquilo que é palpável, mas é a nossa fé em Jesus Cristo. O texto nos diz assim no versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus Cristo, Ele chama os seus discípulos a não se perturbarem, a não se amedrontarem e, no lugar disso, terem fé nele e terem fé em Deus, o Pai, que o enviou. Aqui em João mesmo, no capítulo 12, versículo 27, Jesus já havia dito algo semelhante. João 12, 27 diz assim: Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? E no capítulo 13, versículo 21, ele disse: Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Vejam, meus irmãos, Jesus também teve medo. Jesus também teve os seus temores. Não da mesma forma como nós temos, porque o nosso medo é pecaminoso. Mas Jesus também teve os seus temores. Jesus também se angustiou. Jesus passou pelas mesmas situações que qualquer pessoa pode passar, mas sem pecado. Jesus chegou a ser abandonado na cruz para te mostrar que você jamais será abandonado. Então, por que ter medo? Por que ter medo se nós temos um Deus que nunca vai nos abandonar? Nós temos um Deus que sabe o que é sofrer, sabe o que é temer, sabe o que é se angustiar. Nós lemos lá no texto de Isaías, capítulo 49, versículo 15, Isaías 49, 15, o seguinte: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Queridos irmãos, as Escrituras estão repletas de promessas de que o Senhor jamais vai se esquecer de nós. Que o Senhor sabe o que é padecer, sabe o que é o sofrimento, sabe o que é a angústia, sabe o que é o temor. Então, por que temer, meus irmãos? Aquele que passou pela angústia, que passou pelo sofrimento, ele mesmo diz: não se turbe o vosso coração. Jesus, ele vai dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que excede todo entendimento, a paz que não se encontra nesse mundo. Se você confia em sistemas humanos, se você confia no dinheiro, se você confia na sua própria inteligência, se você confia nos seus próprios bens, se você confia num sistema econômico, se você confia em políticos, se você confia nas coisas ou pessoas deste mundo, sinto te dizer que a sua confiança, ela é errada. Nós não vamos turbar os nossos corações, porque nós não turbamos os nossos corações quando nós colocamos a nossa fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. E aquele que diz não se turbe o vosso coração é aquele que nos dá esperança. Por quê? Porque aquele que teve o seu coração turbado teve esperança. Jesus, ele passou pelas maiores angústias nessa vida, mas Jesus jamais perdeu a esperança. Por isso que eu sempre digo, um cristão, ele pode passar por temores nesta vida, por angústias nessa vida,
mas jamais pelo desespero. Por quê? O que significa a palavra desespero? A pessoa desesperada é a pessoa que não tem esperança. O cristão, ele tem esperança, e é o próprio Senhor quem nos dá a esperança. E isso nos leva à segunda lição que esse texto nos ensina. A solução para o nosso temor repousa na esperança que nos foi dada por Cristo. Olha os versículos 2 e 3 aqui de João 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A grande esperança do cristão é que a vida não se limita ao aqui e agora. A vida não se limita a este mundo. A vida não se limita aos poucos anos que viveremos aqui nesta terra. Há o depois, há a eternidade. E onde você vai passar a eternidade? O homem, ele foi criado por Deus, mas a partir de então o homem é um ser eterno. Depois da morte, o homem vai se encontrar com Deus. E dali Deus direciona o homem, a alma humana, ou para o céu, chamado de paraíso, ou para o inferno, para o lugar de tormento. E depois, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que o Senhor ressuscitará a todos. Os cristãos ressuscitarão para a glória e viverão eternamente no novo céu e nova terra, felizes, completamente satisfeitos, completamente cheios da glória do Senhor. Porém, os ímpios ressuscitarão também, porém a sua ressurreição será para vergonha, e eles sofrerão eternamente no lugar chamado lago de fogo e enxofre. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele vai preparar um lugar. Mas que lugar era esse? Como assim preparar lugar? Ao lermos esses dois versículos, meus irmãos, a primeira impressão que pode nos dar é que Jesus ele voltou para o céu para construir a cidade santa. Mas não é isso que ele está dizendo. Nós sabemos que desde a eternidade o nosso lugar já está preparado. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor, Deus e Pai, nos escolheu para si mesmo, e o nosso lugar já está preparado. O que Jesus quis dizer aqui nesse texto de João é que ele foi preparar um caminho para que nós pudéssemos chegar até esse lugar, para que fosse possível a nossa chegada a esse lugar. Por meio da sua morte e da sua ressurreição, nós agora podemos chegar nesse lugar. Você imagina o seguinte: é como se você ganhasse uma fazenda, um sítio, uma casa, só que não tem estrada para chegar lá. Não existe nenhum meio, nenhum caminho, nenhuma estrada para você chegar lá. É sua aquela estrada, aliás, é sua aquela propriedade. Você ganhou, você herdou aquilo, mas você não tem como chegar lá. Então precisa que alguém vá lá e abra um caminho, abra uma estrada para que você chegue nesse lugar. O Senhor, meus irmãos, Ele nos assegurou o lugar e Ele mesmo fez o caminho. Até porque, como nós vamos ver daqui a pouco, Ele é o próprio caminho. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Isso porque no céu não entram mortos. Céu é lugar de vida, céu é lugar de gente viva. Como que um morto pode entrar no céu? Jesus morreu, meus irmãos, para que nós pudéssemos entrar no céu. E Jesus ressuscitou, porque Ele não entraria morto no céu. Veja o texto de Hebreus capítulo 6, olha lá, Hebreus 6, versículos 18 a 20. Hebreus 6, 18 a 20, diz assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
Forte alento, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é o precursor. Ele entrou além do véu na presença de Deus. Os irmãos devem se lembrar que depois que Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado. E agora todos temos acesso à presença de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o céu vitorioso. E Ele então abriu caminho para que nós pudéssemos também entrar neste lugar. Há alguns dias atrás, uma das mensagens que eu postei, eu coloquei justamente isso, do texto de 1 Coríntios 15, que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado e ir para o céu, vencedor. E Ele então abre o caminho para nós. Ele também enviou o Espírito Santo. Vejam, se Ele não fosse para o céu, Ele não enviaria o Espírito Santo. Se Ele não enviasse o Espírito Santo, nós jamais conheceríamos a Cristo. Olha só o capítulo 16, João 16, versículo 7. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então entenda, Jesus precisou ir para o céu, depois de morrer e depois de ressuscitar glorioso, para que de lá Ele e o Pai enviassem o Espírito Santo. E o Espírito Santo então capacitou aqueles medrosos apóstolos a pregarem com coragem, com intrepidez, a escreverem as suas cartas, os seus evangelhos. E o Espírito Santo permanece presente aqui na terra hoje, dando entendimento, iluminação da palavra de Deus, para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam convertidas. Se você tem acesso à presença de Deus, e se você sabe que você vai para o céu, é porque o Espírito Santo te deu esse entendimento. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. O Senhor, Ele removeu todas as barreiras, de tudo aquilo que impedia a nossa entrada no céu. O pecado, a morte, a ignorância, Ele removeu tudo isso para que nós agora possamos ir para o céu. Então vejam, meus irmãos, não há razões para ficarmos preocupados, ansiosos, amedrontados, se o Senhor preparou um lugar para nós. E diz aqui que Ele voltará. E quando Ele voltar, meus queridos irmãos, Ele diz aqui: vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Que maravilha isso! O nosso mundo, meus irmãos, é um mundo cheio de mazelas, é um mundo cheio de sofrimento, é um mundo cheio de angústias, é um mundo cheio de doenças. As pessoas traem umas às outras, enganam umas às outras. O nosso mundo é um lugar sujo, o nosso mundo é um lugar pecaminoso. A criação, a natureza, tão bela criada por Deus, a Bíblia diz lá no livro, na carta aos Romanos, capítulo 8, que a criação ela geme, ela suporta, ela sofre angústias até agora por causa do pecado do homem. E o Senhor renovará essa criação para vivermos a eternidade com Ele, num lugar onde nem o sol será necessário, mas somente a presença do Senhor. Isso nos leva então para a nossa terceira lição. A solução para o temor é firmada na suficiência de Cristo. Voltando aqui para João 14, versículos 4 a 6. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Senhor, ele veio ao mundo para ser tudo aquilo que os discípulos precisam para a salvação dele. O Senhor, ele satisfaz todas as suas necessidades. Você não precisa de mais nada. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus que revela o Senhor Jesus Cristo é o suficiente. Você não precisa de psicólogo, você não precisa de terapeuta, você não precisa de confiar nos sistemas humanos, nas ideias humanas, nas filosofias humanas. Você precisa de Cristo, ponto final. É Ele quem satisfaz tudo aquilo que você precisa, todas as suas necessidades. Por isso que Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um caminho, uma opção, um jeito. Existe um ditado popular que vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Jesus diz que Ele é o caminho, somente Ele é o caminho. Lá em João 10:9 Ele diz: eu sou o bom pastor. Não existem outros pastores. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que deu a vida pelas ovelhas. É claro que Ele capacita homens, pastores humanos, para cuidarem das suas ovelhas. Mas as ovelhas são dele, pertencem a Ele. Ele que comprou com o seu sangue. Nós, pastores humanos, apenas tomamos conta, nutrimos, alimentamos, pastoreamos as ovelhas que são dele. No versículo, em João 3,36 também, João 3,36, nós lemos o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem escolha. Ou melhor, você tem duas escolhas. Ou você crê e tem a vida eterna, ou você não crê e sobre você paira a ira de Deus, a condenação de Deus. Não existe um outro caminho a não ser Jesus. Não existe outra opção a não ser Jesus. Ou você crê nele e tem a vida, ou você não crê, está morto nos seus delitos e pecados. Jesus ele também disse: eu sou a verdade. João 8,32, um texto muitas vezes usado fora do seu contexto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Pilatos ele faz essa pergunta para Jesus: o que é a verdade? A verdade é mais do que um conceito, não é simplesmente um conceito, mas a verdade é uma pessoa. O pai da mentira é o diabo, saiba disso. Aqueles que falam mentiras pertencem ao diabo. O diabo ele é mentiroso. O diabo ele disse para Eva no Éden que é certo que não morrereis caso ela comesse do fruto que ela não deveria comer. Agora, aqueles que pertencem a Cristo, eles são da verdade, porque Ele é a verdade. Aqui em João 14 ainda, no versículo 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como eu já disse, o Espírito Santo é que nos revela a verdade. Tantas filosofias, tantas ideias humanas, tantas mentiras que nós ouvimos por aí. Como nós ouvimos mentiras na boca de políticos, na boca de jornalistas, na boca de outras pessoas, mas o Senhor Jesus Cristo ele nos fala a verdade, porque Ele é a verdade. E Ele também diz que Ele é a vida, e Ele é a própria vida. Jesus Cristo é o único que tem poder para levantar da morte o pecador. Quando Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro, depois de 4 dias que ele estava morto, e as pessoas não acreditavam, as suas irmãs não acreditavam que Lázaro pudesse se levantar da morte,
Jesus ali demonstrou que Ele tem poder sobre a morte e é Ele quem dá a vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida e vida em abundância. Meus irmãos, por isso nós devemos viver esta vida olhando para o alto. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2, vai nos dizer o seguinte. Na verdade, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Veja o que esse texto de Colossenses nos diz, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, não daqui da terra. Nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não daqui da terra. O Senhor foi para o alto, o Senhor foi para o céu, e para lá Ele nos levará. Nós não somos daqui. Então por que descansar e confiar naquilo que é terreno? Por que descansar e confiar nos homens ímpios, nos políticos, nas notícias? Por que descansar e confiar nos sistemas do mundo, nas filosofias, na psicologia? Por que descansar e confiar em sistemas humanos? Descansar e confiar naquilo que a traça e a ferrugem corroem? Por que você gasta o seu tempo confiando em si mesmo, na sua capacidade, na sua inteligência? Por que você gasta tempo confiando no seu dinheiro, no seu emprego? Não. O Senhor nos chama, queridos irmãos, a confiarmos única e exclusivamente nele, a termos esperança única e exclusivamente nele, porque Ele é suficiente para nós. Essa é a exortação, esta é o descanso que o Senhor traz para nós. Nesta vida, nós encontraremos lutas, guerras e conflitos, mas o Senhor venceu todas elas. O Senhor venceu a morte. Quer problema principal ou pior do que a morte? O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o pecado. O Senhor ressuscitou, voltou para o céu, Ele reina. Ele mandou o seu Espírito para nos levar à conversão, e agora nós aguardamos o dia em que estaremos com Ele. Então não se turbe o vosso coração. Corra a carreira que está proposta. Alguns dias atrás também nós tivemos uma mensagem lá em Hebreus capítulo 12, que nós devemos correr com paciência a corrida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Muitos serão os problemas dessa vida, mas você não deve se ater a eles. Você não deve se apegar aos problemas dessa vida. Você não deve se apegar àquilo que tenta tirar o seu sono, aquilo que tenta te trazer medo, te trazer angústia. Livre-se disso e olhe para Jesus. E se você que me ouve ainda não conhece a Jesus, não crê em Jesus, eu lhe chamo a arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se da sua idolatria, da sua fé em si mesmo, da sua fé em sistemas humanos, da sua fé em bens materiais, da sua esperança em bens materiais, da sua esperança em sistemas políticos, da sua esperança em sistemas econômicos. Não. Tenha fé somente no Senhor Jesus Cristo. Espere somente nele e confie que somente Ele é suficiente para a sua vida. Ter Jesus é melhor do que ter a vida, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, diante das lutas, das dificuldades e daquilo que pode lhe trazer medo,
Apegue-se ao Senhor. Só Ele é necessário. É Ele que nos dá a esperança e a fé dEle que nos assegura a vitória sobre o medo. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que ela não volte vazia, que ela fale a cada coração que ouviu, Senhor Deus. Obrigado porque temos no Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado pela fé que é dom de Deus, a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque temos esperança de que um dia estaremos com Ele. É isso que eu te peço, Senhor Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e um grande abraço.